Fala galerinha, voltando aqui para mais uma aula com vocês. Triste demais, sozinho, só eu e o Gaguinho, certo? E a gente sente muita falta de vocês, mas dando continuidade aí às nossas aulas, sequência, PA, PG, certo? Então a gente vai entrar aí em progressão geométrica, é uma continuação daquele conteúdo que nós estávamos discutindo. É um tipo particular de sequência. Vamos lá entender o que é uma PG. Uma progressão geométrica é uma sequência que, a partir do segundo termo, cada termo é igual ao seu anterior multiplicado por uma constante que a gente chama de razão. Veja que de PA para PG só mudou o quê? Que lá a gente somava com R. Aqui a gente multiplica pelo Q. Então, tudo que é adição vai virar multiplicação. Tudo que era subtração vai virar divisão. E tudo lá que era multiplicação vai virar aqui potenciação. Vocês vão ver isso no decorrer da aula. Vê só. Então, como eu disse a vocês, a gente sabe que PG é uma sequência. Se isso é uma sequência, A índice 1, A índice 2, A índice 3, sucessivamente até a índice N. Caso você queira continuar, pode. A índice N mais 1, mais 2 e assim por diante. Foi que eu te disse que a partir do segundo termo, cada termo era igual ao seu anterior. Ou seja, a índice 2 é igual ao seu anterior, que é a índice 1, multiplicado por uma constante que a gente chama de razão. Lembra que lá em PA era somado, ok? Vamos lá, dando continuidade. A índice 3. A índice 3 é igual a índice 2 multiplicado pela constante que a gente chama de razão. Se eu continuar, a índice 4, ele seria igual a índice 3 multiplicado pela constante que a gente pode seguir a regra e seguir nessa ideia e dizer lá no final que a índice N é igual ao seu anterior, que é a índice N menos 1, multiplicado pela constante Q, certo? Como a gente fez da outra vez, ó. Esses termos aqui, ó, veja que eles estão multiplicando a razão, certo? Então, se eu quero descobrir a razão, eles estão multiplicando, então eles vão passar para cá, dividindo. Perceba o seguinte, ó, que se a gente usar essa regra aí, ó, a gente pode dizer que a razão, ela é igual, vamos lá, passei o A índice 1, então vai ficar A índice 2 dividido por A índice 1, certo? Lá em PA a gente usava A índice 2 menos A índice 1. Mesma coisa, ó, passei o A índice 2, então A índice 3 dividido por A índice 2. A índice 4 dividido por A índice 3. E assim sucessivamente até que a gente chegue a índice N dividido por A índice N menos 1. Que tudo isso é a forma de calcular a razão. Professor, e por que a razão não é mais R? Exatamente para tu não confundir a razão R da PA com a razão Q da PG, certo? Razão da PA usa R, todo mundo entende por quê, né? E por que na PG a gente usa Q? É uma divisão, pessoal, e o resultado da divisão é chamado de quociente. Então, por isso que a gente usa a letra Q. E para dar uma diferenciada em PA, certo? Veja que aqui a gente tem o primeiro, segundo e terceiro termo. Toda vez que a questão falar de uma PG com 3 termos na mesma incógnita. A gente falou sobre isso também em PA, certo? Veja que é as mesmas regras que a gente utiliza, só que ao invés de somar e subtrair, a gente multiplica e divide. O que é que acontece? Se você pegar aquilo ali, ó, A índice 2 sobre A índice 1 igual a índice 3 sobre A índice 2. Uma proporção, uma igualdade entre duas frações. Aplicamos a propriedade dos meios pelos extremos.
A índice 2 vezes a índice 2, um número multiplicado por ele mesmo, é a mesma coisa dele ao quadrado. E a índice 1 vezes a índice 3. Se está ao quadrado, a gente passa com mais ou menos a raiz. Então, mais ou menos a raiz de a índice 1 por a índice 3. Se você pegar qualquer livro, ele vai comentar isso aqui como uma propriedade, que eu não aconselho que você decore. É simples entender como é calcular a razão e fazer o meio pelos extremos. Ele diz lá a propriedade que o quê? Que cada termo é igual à média geométrica entre o anterior e o posterior. O que é média geométrica? É sair multiplicando todos os termos e calcular a raiz do índice igual à quantidade de termos. Se você está multiplicando 2 termos, raiz quadrada. Se está multiplicando 3 termos, raiz cúbica. 4 termos, raiz quarta, tá? Então, basta que você entenda isso daqui, ó, e não decore isso aqui. Porque se você decorar isso aqui e esquecer no dia do Enem, não estarei lá para te responder como desenvolver. Então, você precisa saber desenvolver, saber todo o processo, tá? E aí a gente vai discutir o que a gente chama também de fórmula do termo geral. Do mesmo jeito que eu fiz em PA, pessoal. Veja que o procedimento é o mesmo, não muda nada. A gente tem aqui, ó, segundo termo igual ao primeiro multiplicado pela constante Q. Então, para saber o segundo, eu preciso saber o primeiro e a razão. Só substituição. De novo, ó. Vamos para cá, ó. A índice 3 é igual ao segundo termo multiplicado pela constante Q. Quem é o segundo termo? É o primeiro vezes a razão. Então, vou colocar aqui, ó, o primeiro vezes a razão. A gente só fez o quê? Substituir, certo? Tá faltando colocar quem? A outra razão aqui, ó, vezes Q de novo. Então, eu posso dizer que o terceiro é igual ao primeiro multiplicado Q vezes Q é Q ao quadrado. Tá aqui o terceiro termo. Se a gente seguir essa mesma ideia, vem para cá, ó, quase que eu caio. Então, a índice 4 é igual a índice 3, igual ao terceiro. Quem é o terceiro? O primeiro vezes Q ao quadrado. Substituir o primeiro vezes Q ao quadrado. Está faltando ainda vezes Q. Então, vezes Q. Então, eu tenho que a índice 4 é igual a índice 1 vezes Q ao quadrado vezes Q. A gente viu lá em propriedade de potência. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Então, Q ao cubo. E se vocês estivessem aqui, ia fazer aquela mesma pergunta. O que é que aparece igualmente em todos? E você provavelmente me responderia: professor, o primeiro termo multiplicado pela razão, não é? E o que é que muda? O que muda para a gente é o valor que se encontra no expoente. Ó, veja que o expoente aqui é 1. Por que é 1? Porque tu foi do primeiro para o segundo. Tu andou uma casa, final menos inicial. Tu andou do primeiro para o terceiro. Então, 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. Certo? Então, veja quem são os índices da gente. N menos 1. Certo? Então, N menos 1. E como a gente comentou também, se você quiser usar uma formulazinha específica, nem sempre o primeiro e a razão, a gente pode dizer que a índice N é igual a índice K vezes Q elevado a N menos K, certo? Que é só a subtração dos índices, tá certo? Então, a índice N, o último termo, a índice 1, o primeiro termo, Q a razão e N o número de termos, beleza? Primeira parte de PA, de PG finalizada. Aí a gente vem para o que a gente chama de representações especiais, ok? As representações especiais, o que é que acontece, pessoal? A gente tem o seguinte, vê só, é aquelas PAs, PG, que a gente falou também lá em PA, as PGs com quantidade de termos específicos, ó. PG de 3 termos, PG de 5 termos. Lembra que a gente pulou a de 4 termos exatamente porque
Porque a gente só está falando da quantidade de termos ímpar, porque uma quantidade de termos ímpar tem um termo central. Então, esse termo central é ele quem vai mediar toda a nossa conversa em todas elas, certo? Esse termo central a gente chama de x. Lá em PA, o que foi que a gente fez? Para frente somava R, para trás subtraía R. Somava a razão, subtraía a razão. Lembra do que eu disse? Agora mudou de adição para multiplicação, mudou de subtração para divisão. E mudou de R para Q. Então isso aqui vai ficar, ó, x vezes Q, x sobre Q. Ok? Se você seguir essa mesma estratégia, x para frente, x vezes Q, x vezes Q ao quadrado. Se você tivesse mais termos, x vezes Q ao cubo, x vezes Q à quarta, tá? E se fez um lado, faz o outro, só dividindo. X sobre Q e x sobre Q ao quadrado, certo? Então, se a quantidade de termos for uma quantidade par, lembra do que a gente comentou, quantidade par não tem termo central. Aí eu te disse o que lá em PA? Ou usa vírgula, certo? Como se fosse um termo, ou então você pode usar também a ideia de que a razão anda dobrada, né? Anda de 2 em 2. Só que aqui a gente não diz que ela anda dobrada, né? A gente diz que ela anda elevado ao quadrado. Lembra do que eu disse? Tudo que é multiplicação vai virar potenciação. Então, olha só. 4 termos. Então, 1, 2, 3, 4. Vou usar a vírgula aqui, no outro a gente faz diferente. Aí você usa o que você achar melhor. Então, vou chamar aqui, ó, x para frente, x vezes Q. Para frente, ó, a vírgula, x vezes Q ao quadrado. E aqui, ó, x vezes Q ao cubo, certo? Voltei, ó, x, aqui, ó, x sobre Q, na vírgula, x sobre Q ao quadrado. E o último aqui, ó, x sobre Q ao cubo. Veja que vai andando de 2 em 2, ó. 1, 3, menos 1, se você quiser, menos 3, tá? E se você continuar, x vezes Q à quinta, x sobre Q à quinta. Vocês vão ver isso aqui, ó. Mesmo sistema. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subentende que existe o x, então, x vezes Q, aí eu já não vou mais usar a vírgula. Se você quiser, você usa. X vezes Q ao cubo, x vezes Q à quinta, certo? Ó, fui de 2 em 2. Mesma coisa, ó, voltou. X sobre Q, x sobre Q ao cubo e x sobre Q à quinta. E eu quero te lembrar que quando é que tu usa isso? Quando a questão fala de soma e produto dos termos, certo? Não sei se você lembra, lá em PA a gente disse que começava pela soma e encontrava x, depois vinha para o produto. PG trabalha com multiplicações, então a gente resolve primeiro o produto e encontra o valor de x. Depois vem para a soma e encontra a razão, certo? Encontra o valor da razão, ok? E para a gente finalizar aí a ideia, vamos para a soma dos termos da PG. Aí não teve ninguém tão bonzinho que nem Gauss lá em PA que pegou um macete fácil, certo? Aí eu tento que você vá decorar essa fórmula. Infelizmente, a gente tem que tentar decorar essa fórmula. Por quê? Soma dos termos de uma PG, a gente tem o seguinte, tá? A gente tem 3 situações. Primeiro, a gente pode ter o que a gente chama de PG finita. Obviamente, como o nome já está dizendo, tem fim. A gente consegue contabilizar a quantidade de termos. Segundo, PG constante. O que é uma PG ser constante, pessoal? Que é sempre o mesmo valor, tá? E terceiro,
PG infinita, certo? São os 3 casos que nós temos de PG para trabalhar com a soma. Olha só, se você lembrar lá da fórmula do termo geral, o que foi que eu disse? Ó? A índice N é sempre igual a índice 1 multiplicado pela razão elevado a quem? A N menos 1. O que é que tu vai fazer aqui? Ó? É só uma troca. A gente não está trabalhando mais com o termo geral, a gente está trabalhando com a soma. Então, a gente vai trocar de A para S, porque é soma dos termos, igual a índice 1 vezes Q elevado a N menos 1. A gente tira esse menos 1, certo? E coloca aqui embaixo. Como tem uma multiplicação e uma subtração, eu tenho que colocar parênteses. E o que está dentro do parênteses, a gente repete aqui no denominador, só que sem esse expoente. Então, fica Q menos 1. Então, a gente diz que a fórmula do termo geral da soma dos termos é Sn igual a índice 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Certo? Se a PG for constante... desculpa, tá? Antes que eu esqueça. Essa razão aqui... ela precisa ser diferente de 1, tá, pessoal? Porque essa razão tem que ser diferente de 1. Porque 1 menos 1 dá 0. O denominador jamais pode ser 0, porque essa divisão não existe. Já diz o primeiro mandamento da matemática, né? Não dividirás por 0. Então, pelo amor de Deus, essa razão não pode ser 1. Até porque, se essa razão for 1, a PG ela se transforma em uma PG constante, certo? Então, razão igual a 1, PG constante. Por quê? Porque se a gente pegar, se o primeiro termo for 5, por exemplo, e a razão for 1, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 1, 5, até onde você quiser ir. Se você prestar atenção, a gente tem quantos termos? 3, 6. Eita, professor, eu quero somar esses termos. Aí tem gente que faz 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Pessoal, somar 5, 6 vezes é a mesma coisa de fazer o quê? 5 vezes 6. E é daí que vem a fórmula, certo? Ó, a soma dos termos é igual. De onde surgiu esse 5? Dos termos da PA, o primeiro, o segundo, o terceiro, o que você quiser. Vamos chamar do primeiro, certo? E de onde surgiu esse 6? Esse 6 é a quantidade de termos que a gente chama de N. Então, a soma dos termos de uma PG constante é a multiplicação do primeiro termo pela quantidade de termos, certo? Então, vamos lá. PG infinita. Aí agora a gente vai discutir um negócio que muita gente fica se perguntando. Professor, a gente está calculando algo infinito? Não, pessoal, a gente não consegue calcular o infinito. O infinito é o quê? Algo que a gente não consegue contabilizar, certo? Então, vamos entender. A gente calcula um negócio chamado de convergência para o infinito. Presta atenção. Vamos entender uma parada. A primeira parada que a gente precisa entender. Aquelas bolinhas de silicone, certo? A gente joga, ela sai batendo em todo canto. Se você soltar aquela bolinha, ela vai caracterizar uma PG infinita. Por quê? Quando a gente solta ela aqui, ó, ela bate no chão e sobe. Só que ela não sobe à mesma altura que a gente soltou, ela sobe um pouco mais baixo. Ela vai bater novamente e sobe, vai bater novamente, sobe, fica nesse moído, certo? Então ela desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. E a altura dela caracteriza uma PG. Por quê? À medida que ela vai batendo no chão, vai chegar um momento que ela vai ficar batendo aqui bem pouquinho, certo? E cada vez menos. Vai chegar um momento que a gente diz, eita, parou de bater. Matematicamente falando, isso não para de bater. Vai chegar um momento que ela rola e matematicamente falando a gente entende o quê? Que quando ela rolou, ela ainda continua batendo, só que de forma imperceptível aos nossos olhos. Cícero pode até me ajudar aqui, se for o caso, em situação de meia-vida. A substância radioativa, ela não se desintegra por completo. Ela não se desmancha totalmente. É a mesma situação. Por quê? A substância radioativa ela vai caindo pela metade, pela metade, pela metade, em um certo determinado tempo. Então, o que é que acontece? Ela não chega a zerar. Professor, ela chega perto de zerar? Chega, bem pertinho de zerar, mas zerar ela não chega. Fica à vontade. Vamos lá, é o seguinte, quando a gente fala de meia-vida, eu estou falando do seguinte, eu estou falando que nós temos uma substância que ela tem uma determinada radiação, que essa radiação sempre começa com 100%. Né? E essa substância ela tem uma determinada massa. Essa radiação, à medida que o tempo vai passando, vai caindo, vai perdendo essa quantidade de radiação que existe. E a gente diz que
perde proporcionalmente, é uma proporção. E essa proporção, como é que ela funciona? Ela funciona da seguinte forma, é sempre metade do valor que está. Então imagine que eu sou um elemento totalmente radioativo e eu tenho 100% da minha radiação. Na primeira meia-vida, a minha radiação, que era de 100, caiu para 50. Na segunda meia-vida, 25. Na terceira, 12,5. Na quarta, 6,35. E assim sucessivamente. Só que esse intervalo de tempo que isso cai é igual. Ou seja, por exemplo, o carbono 14 tem uma meia-vida de 5.630 anos. Então isso quer dizer o seguinte, para que ele possa perder 50% de sua radiação, ou seja, sair de 100 para 50, leva 5.730 anos. E de 50 para 25, mais 5.730 anos. É exatamente assim que os arqueólogos conseguem datar os fósseis pelo carbono 14. Imagine o seguinte, quando você está vivo, a gente faz a manutenção desse carbono 14 no nosso organismo pelaquilo que a gente come. Então, à medida que a gente vai comendo, a gente vai colocando esse carbono 14 no nosso organismo. Quando você morre, automaticamente você deixa de se alimentar e você não faz essa manutenção do carbono 14. E essa radiação começa a diminuir. Quando os arqueólogos acham um fóssil, o que é que eles vão atrás? Da quantidade de carbono 14 que resta. E eles achando essa quantidade que resta, consequentemente eles acham o tempo exato que aquela pessoa morreu. Por exemplo, imagine que a gente achou o Tássio morto. Misericórdia, Senhor. E só tinha lá mais ou menos 3% de radiação. 3%, só restava 3%. Mas restava de quanto? De 100. Então, conta comigo. Quando ele estava vivo, ele tinha quantos por cento? 100. Na primeira meia-vida, isso caiu para quanto? 50. Passou uma meia-vida. E quanto tempo se passou? 5.730 anos. De 50 caiu para 12,5. Passou mais 5.730 anos. De 12,5 caiu para 6,25. Passou mais 5.730 anos. De 6,25 caiu para 3,170 alguma coisa. Mais ou menos 3%. Então, peraí, se passaram quantas meia-vidas? De 100 para 50. Uma, de 50 para 25, duas, de 25 para 12,5, 3, de 12,5 para 3, para 6 ponto alguma coisa, 4, de 6 ponto alguma coisa para 3, 5 meia-vidas. Então eu quero saber a data exata, é só pegar 5 e multiplicar por 5.730 que a gente tem a quantidade de anos que essa pessoa morreu. Beleza? Isso, show de bola. Vai. Eita, não era assim não, é assim, ó. Mas peraí, ó, só para continuar o que você estava dizendo, ó, é exatamente isso aqui, ó, pessoal. Isso é uma função exponencial. Toda PG é uma função exponencial. A gente começou aqui com a massa em 100%, vou aqui colocar em porcentagem. A porcentagem. Isso, certo? Que a gente está aqui em zero, ó, no tempo zero, na minha vida zero. Deixa eu até botar a porcentagem para que vocês não esqueçam, tá? Eu coloquei ali, mas vamos colocar direitinho. O que é que acontece? Quando se passa uma meia-vida, ela cai pela metade, ou seja, ela tem uma queda brusca, ela cai para 50%. Então ela faz esse desenho aqui, ó. Quando ela dá a segunda meia-vida, ela cai metade de novo. Então ela cai de 50% para 25%. Foi-se a segunda meia-vida. Depois ela cai para 12,5%. Foi a terceira meia-vida. Depois ela cai para 6,25%. Então ela cai a quarta meia-vida. Vamos dizer que parou por aqui, na quarta meia-vida. Então o que é que acontece? Sei lá, eu decoro sempre o Césio 137. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Vocês devem conhecer alguém que tem câncer de tireoide. Ou que já teve. Todo câncer na tireoide é tratado com iodo. Deixa aqui. O iodo, ele tem a meia-vida de aproximadamente um dia. Então, você conhece. A pessoa que toma iodo, ela tem que passar mais ou menos uma semana sem ter contato com ninguém. Por quê? Para que não possa haver contágio. Para que as pessoas não sejam contaminadas. O que acontece? E quando é que essa contaminação não é mais nociva à nossa saúde? Quando ela está em 6,25. Ou seja, a pessoa tem que esperar
essa radiação sair de 100% e baixar até 6,25. Quer fazer o cálculo? Olha só, quanto vale a meia-vida? Um dia. Saiu de 100 para 50. Passou quanto tempo? Uma meia-vida. Uma meia-vida, um dia. De 50 para 25? Outra meia-vida. 2 dias. De 25 para 6 para 12,5? Outra meia-vida. 3 dias. De 12,5 para 6,25? Quarta meia-vida. Quarta meia-vida. Abaixo disso vai para quanto? 3,1 aproximadamente. 5 meias-vidas. É o tempo que essa pessoa deve ficar longe, sem ter contato com ninguém, até que essa radiação diminua a ponto que não seja mais prejudicial para ninguém. Lindo demais. Valeu, velho. Um abraço. E aí, pessoal, ó, se você pegar, tem uma questão do Enem que a gente pode usar essa estratégia aí, certo? Que ela vai caindo pela metade, que é o Césio 137. E toda questão ela vai ter que dizer aí a meia-vida da substância. Lá ele fala que o Césio 137 tem uma meia-vida de 30 anos. Então, por exemplo, se a gente chegasse em 4 meia-vidas, certo? 4 vezes 30, 120 anos, beleza? Então, vê só. A função exponencial, ela tem essa característica, tá? E a PG do mesmo jeito, ela vem caindo pela metade, chega lá embaixo, vai caindo, mas ela não toca o eixo X. Se ela não toca o eixo X, meu querido, a massa dela não vai zerar. Se ela não zera, a gente diz matematicamente que ela é infinita. Ela vai caindo pela metade, chega muito perto, mas não zera. Como é que a gente calcula uma aproximação? Você pegar o livro, ele vai dizer, converge para o limite disso daí, certo? Então, a gente tem que a soma dos termos de uma PG infinita, S, é igual a índice 1 sobre 1 menos Q, certo? Por que só S e não mais N? Porque é infinita, não tem quantidade de termos. Então, não tem por que botar N, certo? E essa razão, ela sofre uma variação entre 0 e 1. Ela é maior do que 0 e menor do que 1. Ou seja, como a gente estava falando de meia-vida, ela está caindo pela metade. Eita, professor, eu caí pela metade, tu está dividindo por 2. PG a gente não fala que para o próximo termo divide por 2. Se a gente divide por 2 é porque a gente multiplica por 1 sobre 2, certo? Dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por 1 sobre 2. Cair pela quinta parte é dividir por 5, então a gente não está dividindo por 5, a gente está multiplicando por 1 sobre 5, beleza? Veja que multiplicar por 1 sobre 2, 1 sobre 5, números que a fração tem o numerador menor, certo? Do que o denominador, então ela sempre vai ser um número entre 0 e 1, a gente vai ter a característica de uma PG infinita, beleza? Puxa para lá, Cícero, por eu comentar só a última coisa que a gente falou na outra aula. Eu disse a vocês que toda PG, ela tem a característica da função exponencial, que também tem a característica dos montantes do juro composto. Perceba o seguinte, ó, PG, olha a fórmula da PG. A índice N é igual a índice 1 vezes Q elevado a N menos 1. Função exponencial, f de x é igual a vezes b elevado a x. E o montante dos juros compostos, que é o próximo assunto da gente, capital multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Não sei se você consegue perceber, são 3 fórmulas que estão te dizendo a mesma coisa, Veja se não é. Quem é a índice 1? O que é o A índice 1? Ele é o primeiro termo, certo? Ele é o teu primeiro termo, teu valor inicial. O que é esse valorzinho de A, pessoal? Eu falei a vocês. É o ponto de toque no eixo Y. Ele também é o valor inicial. E o que é esse C? É o capital aplicado, o capital inicial. Então, essas 3 coisinhas aqui estão te dizendo a mesma coisa. Que eles são o quê? O primeiro termo, o primeiro valor. O que é o quê? Professor, o que é a razão? É o que faz a PG crescer, decrescer ou ser constante. Exatamente, certo? É ele que vai fazer a PG crescer ou decrescer ou ser constante. Esse B aqui é exatamente o que faz a função exponencial crescer ou decrescer ou ser constante. E o que é que faz isso aqui? É o que faz o juro crescer, o valor crescer. 1 mais I, porque se fosse para decrescer, tu ia usar só 1 menos I. Se concentra nisso aqui, pessoal, porque se tu sabe um assunto desse, tu sabe os 3. Não precisa estar decorando 3 fórmulas. Se tu sabe uma
E qual a utilidade delas? Tu matou em um assunto 3, pessoal. O Enem não quer que você decore nada, certo? E o que é esse bicho aqui, professor? É o teu valor final, certo? Teu valor final. E, eita, professor, faltou o expoente. Pronto, pessoal. O expoente é o quê? É o tempo transcorrido, ó. N-1, final menos inicial, é o deslocamento. X é o deslocamento, é o eixo X. T é o tempo, é o deslocamento, certo? É quanto tempo nós estamos percorrendo. São 3 fórmulas iguais. Olha só. PA, função afim e os montantes dos juros simples, certo? Montante dos juros simples. O bom da videoaula é que você pode voltar, repetir, puxar e essas siglazinhas tu vai lembrar aí, certo? Lá em PA, a gente viu isso aqui, ó. A índice N é igual a índice 1 mais N-1 vezes R. Função afim, f de x igual a x mais b. Na função afim e na PA, tem uma modificação de posição, só isso, certo? Aqui é bonitinho, ó, tá todo mundo no cantinho certo. A diferença aqui, ó, lembra, a índice 1 é o quê? O primeiro termo, valor inicial. Quem é o primeiro termo, valor inicial da gente aqui, ó? O B, pessoal, certo? É o B, tá? O que é que faz a função crescer ou decrescer ou ser constante? O valorzinho de A, certo? Quanto ele é maior que 0, cresce, menor do que 0, decresce, igual a 0, constante. Quem é que faz isso na PA? A razão, certo? É a mesma coisa. E quem é que faz o tempo transcorrido? O X, o N menos 1. E quem é o nosso valor final? O valor final, acabou as cores de lápis, eu usei tudinho, foi? O valor final é o A índice N, o F de X, certo? E vamos para juros simples, professor, porque o senhor não falou de juros simples. Porque juros simples, pessoal, ó, a fórmula de juros simples é J é igual a C vezes I vezes T. Capital vezes taxa vezes tempo. Mas cuidado, ó, ele tem relação ao montante. Aí aqui, ó, você precisa lembrar que montante é juros mais capital. Aí você vai ter que substituir, ó. Quem é o montante? O montante é o juro. Quem é o juro? Capital vezes taxa vezes tempo mais C. Aí o que é que acontece, pessoal? Quem é teu valor inicial? É o capital aplicado, ó. Esse rapaz aqui faz o mesmo papel de B e de A índice 1. Quem é que faz o teu papel de X? O papel de X, quem faz esse papel sempre é o quê? O tempo, certo? E quem faz a função crescer ou decrescer é essa multiplicação CI. A gente pode dizer que é só o I ou o CI, certo? Então veja que são 3 assuntos que estão totalmente interligados. Então é isso que o Enem quer de vocês, que vocês saibam as competências e habilidades e não decorem assuntos. Decorar assunto nunca foi a solução, certo? E depois do Enem, aí é que a gente teve firmeza dessa situação. Porque todo aluno que ele pega uma questão de função afim e ele odeia função afim, ele consegue escapar com o PA, certo? Se ele odeia PA, ele consegue escapar com função afim. Então você viu qualquer questão, uma situação cresceu de 5 em 5, de 10 em 10, de 15 em 15, de 20 em 20, é uma PA. Se é uma PA, é uma função afim. Dobrou, triplicou, quadruplicou, é uma PG. Se é uma PG, é uma função exponencial. Beleza? Então, finalizamos PG por aqui. Próxima aula a gente entra aí com um assuntozinho muito recorrente, razão e proporção. Cheiro, valeu!